Bom, já que estamos aí no mundo do crime, vamos, né, no crime do golpe, vamos continuar falando de criminosos. Tá aí. O Lula, ontem foi anunciado que o Lula escolheu ninguém menos que o Vaguinho, ele mesmo, ex-prefeito de Belford Roxo, ele que é o marido da Daniela do Vaguinho, e aí não vai nenhum machismo meu, é o sobrenome que ela adota, o sobrenome político. Ela mudou esse sobrenome para Daniela Carneiro apenas no tempo em que ela foi ministra do governo Lula, ministra do Turismo. Voltou a ser Daniela do Vaguinho. E aí, então, o Lula simplesmente escolheu o Vaguinho para o comando dos portos. O amor é lindo, né, gente? O afeto é realmente uma coisa muito, muito relevante. E o presidente Lula, de fato, cobre o Vaguinho, o casal, a Daniela e o Vaguinho, mas sobretudo o Vaguinho, de todo tipo de delicadeza, gentileza e demonstração de afeto. Ela não é mais ministra, mas toda hora eles estão lá no palácio, é um negócio assim. E é o esquema do PT do Rio, né? Assim com as milícias, né? O PT do Rio está afundado na relação com as milícias no Estado. E digo para vocês, acho que se tem alguém no PT do Rio de Janeiro que não está metido nesta articulação, deve ser uma exceção das exceções, tá? O grosso da direção e dos parlamentares do PT do Rio de Janeiro, em nível municipal, estadual e federal, tem ligações com grupos milicianos como esse, como o dos Brasão e outros grupos milicianos. Para quem que Lula está escolhendo para ser o presidente dessa empresa? Portos Rio, é a antiga Companhia das Docas do Rio, de São Paulo, do Rio de Janeiro, desculpa. O Vaguinho da Daniela, a Daniela do Vaguinho. É uma coisa impressionante essa nomeação, é uma coisa que me deixa chocado. Eu venho falando sobre isso há bastante tempo tem sido um tema meu, né? Esta coisa deste casal, mas o prefeito lá de Maricá, o Quaquá, e mais o todo-poderoso, logo abaixo da Glaze, é o ex-presidente da Assembleia Legislativa do Rio, que é o André Siciliano, tá? Que é também um queridíssimo do presidente Lula, que é os dois muito responsáveis, sobretudo André Siciliano, por ter levado o Vaguinho, deixa eu diminuir aqui, por ter levado o Vaguinho e a Daniela, o Vaguinho era prefeito de Belford Roxo, a apoiar Lula, do primeiro para o segundo turno em 2022. E aí isso fez com que o Vaguinho fosse para a cozinha do lulismo. O que é curioso, porque o Vaguinho entrou sob a promessa de que ia ser uma lavada em Belford Roxo, com um impacto em toda a Baixada Fluminense, e o Bolsonaro, que tinha vencido Lula no primeiro turno em Belford Roxo, venceu com uma diferença ainda maior no segundo turno. Conto do Vigário, ou conto do Vaguinho, ou conto do Vaguinho e do André Siciliano e do Quaquá. Tá? Então, vejam bem, vamos olhar quem é esta turma aqui. Ou pela ordem da foto, né? Aqui, então, este primeiro do alto, segundo do alto, o primeiro do alto à esquerda, o segundo, o de baixo à esquerda e esse de baixo à direita, esse de camisa cinza, tá? Vocês estão vendo que em todas as fotos está a Daniela na campanha eleitoral, em uma delas aqui, Daniela e Vaguinho, lá no Palácio Planalto, hein? Nada menos do que no Palácio do Planalto. Quem é esta turma? O primeiro, Luiz Eduardo Santos de Araújo. Ele é réu na justiça sob acusação de fazer parte, segundo o Ministério Público do Rio de Janeiro, de uma milícia violenta que se organiza por franquias em vários bairros de Belford Roxo.
ele pediu votos para Daniela Carneiro, na reeleição dela para deputada federal, e promoveu uma reunião com moradores da cidade, dos bairros que ele controla, como miliciano, para divulgar a candidatura da Daniela, que depois virou ministra do governo Lula. A denúncia do Ministério Público do Rio de Janeiro é que ele, o Luiz Eduardo Araújo, que é vereador em Belford Roxo, tá? Vereador em Belford Roxo, acho que não é mais. Foi durante 3 mandatos vereador em Belford Roxo, aqui, aspas do Ministério Público, político da região, integrante da milícia privada, responsável por evitar prisões dos integrantes da Malta. Em novembro de 2019, ele foi alvo de mandado de busca e apreensão numa operação que prendeu 15 suspeitos de integrar o grupo militar, a milícia dele. No mês seguinte, ele foi denunciado à justiça, virou réu, no processo do crime de constituição de milícia privada, respondeu em liberdade. Adivinha o que ele foi antes disso tudo? PM. Com passagem pelo BOP, tá? Com passagem pelo BOP. Nos vídeos publicados nas redes sociais dele, Luiz Eduardo, ele se gabava de dizer que era um amigo particular do Vaguinho, que era, na época, o prefeito da cidade. A amizade deve continuar, né, até hoje. Tá? Em outras postagens, nos seus perfis, ele chamava o Vaguinho de o melhor prefeito do país. Mesmo já réu, olha só, mesmo já réu por entregar uma milícia, o Araújo foi nomeado para vários cargos na prefeitura. O Vaguinho perdeu a eleição, tá? Não é mais prefeito de Belford Roxo, perdeu feio a eleição lá agora em 2024, tá? Na verdade não foi ele, né? Foi o candidato que ele apoiou, do grupo dele. Ele foi de 2 secretarias na gestão de Belford Roxo. Vamos aí para a direita? Esse sujeito com a camiseta verde-limão. Esse que vocês estão vendo aí, camiseta verde-limão, é o Fábio Augusto de Oliveira Brasil, conhecido nas rodas de Belford Roxo como Fabinho Varandão. Ele também réu na justiça sob a acusação de comandar uma milícia que monopoliza, tradicional das milícias, o sinal clandestino de TV e internet e venda de gás de cozinha em 10 bairros de Belford Roxo. Recentemente, falamos aqui no Manhã Brasil com o ex-delegado, gente, por ser uma entrevista muito forte com o ex-delegado Orlando Zacconi, sobre exatamente o sistema de vendas, né, desses serviços, internet, TV a cabo, gás de cozinha, nos bairros controlados ou nas comunidades controladas pelas milícias, em que você paga mais, é mais caro do que comprar um gás na distribuidora, mas se não comprar da milícia e comprar na distribuidora, o bicho come. Agressão, espancamento e até morte. Todas as atividades que ele fez durante a campanha em apoio a Daniela do Vaguinho, caminhada, comício, tal, foram nos bairros controlados pelo grupo dele. Em 2020 ele foi reeleito, ele já era vereador, foi reeleito como vereador mais votado em Belford Roxo. Se não estou enganado, foi reeleito mais uma vez. E foi também secretário de 3 secretarias durante as 2 gestões do Vaguinho na prefeitura. Aí embaixo, vocês estão vendo um bem famoso, Márcio Painhês, conhecido como Márcio Bombeiro. Foi presidente da Câmara Municipal de Belford Roxo. Em outubro de 2019, ele, na época, era vereador do PSL, lembra? Foi o partido do Bolsonaro lá atrás. Foi preso em investigação por duplo homicídio e suspeita de chefiar também uma milícia na Baixada Fluminense. Deles todos, né, dos 4 que aparecem aí, vou falar do outro agora, este foi o único em relação ao qual Daniela do Vaguinho teve uma atitude de cautela e apagou todas as fotos com ele nas suas redes.
Tá? E aí, por fim, este aí de camisa acinzentada é o Juraci Alves Prudêncio, o Jura, que também fez campanha para Daniela, também teve cargos na prefeitura do Vaguinho, ex-policial também, foi condenado a 22 anos por homicídio. Tá? 22 anos. Na época em que ele fez campanha, distribuía santinho na rua, ao lado da Daniela, tudo, ele estava em regime semiaberto. Tá? Aí ganhou autorização da justiça para trabalhar, e aonde ele foi trabalhar? Diretor do departamento de ordem. É engraçado, é curioso até, né? Ordem urbana. Né? Lá na prefeitura com o Vaguinho. Ele foi sargento da PM e era, segundo o Ministério Público e a sentença que o condenou, entre 2010 e 2014, era o chefe do Bonde do Jura. É uma milícia acusada de diversos homicídios lá na Baixada Fluminense, não apenas aquele pelo qual ele foi condenado. Estava preso desde 2009, mesmo assim saía para fazer campanha para a Daniela Carneiro. Então, esta é a turma, né? Esta é a turma que cerca, que é a base, que é a família, que é o grupo do Vaguinho, agora será nomeado, então, presidente da Portos Rio. Eu acho isso gravíssimo. E explico por quê. Explico por quê. Por que é grave isso? Isso é grave por conta do seguinte: o presidente da Portos Rio manda no Porto do Rio, no Porto de Itaguaí, no Porto de Niterói, no Porto de Forno e no Porto de Angra dos Reis. Então vocês imaginam o que o Vaguinho, com esta turma, vai fazer nesses portos. Né? Vai fazer nesses portos. Essa é a festa do tráfico de drogas e tráfico de armas. Né? Alguém tem dúvida? Imagina, além do esquema de milícia. Então, pelo amor de Deus. É isso. Tá aí. Vaguinho e Lula, Lula e Vaguinho.